Olá, meus amados irmãos, paz e bem a todos. Eu sou o presbítero Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens. E nós estamos agora iniciando o terceiro trimestre das lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens no ano de 2025. E o tema da revista desse terceiro trimestre é A Liberdade em Cristo, vivendo o verdadeiro evangelho conforme a carta de Paulo aos Gálatas. E o comentarista da lição é o pastor Alexandre Coelho. Portanto, meus irmãos, nosso convite especial para todos vocês caminharmos conosco pela carta de Paulo aos Gálatas nesse terceiro trimestre e aprendermos sobre a verdadeira liberdade em Cristo. E a lição de hoje, a primeira lição, nos traz o seguinte tema: Gálatas, a carta da liberdade cristã. A lição de hoje será uma lição um pouco mais curta, porque trata de uma introdução à carta dos irmãos na Galácia, e por isso será uma carta um pouco mais técnica, com pouca aplicação e por isso um pouco mais curta. Mas vamos lá, o nosso convite especial é para andarmos juntos nesta viagem pela carta de Paulo aos Gálatas nesse terceiro trimestre de 2025. Lembrando, meus irmãos, que você pode ser um assinante do ebedemfoco.com. E sendo um assinante do ebedemfoco.com, você tem slides da revista CPAD 100% baseados na revista, com imagens de qualidade prontos para serem usados. Isso mesmo, os nossos slides são também editáveis, o que facilita muito a vida do professor. A maioria dos slides que você encontra na internet não são editáveis, mas os nossos são editáveis, são 100% baseados na revista e são editáveis para melhor atender você na sua EBD. O conteúdo da assinatura contém os slides das lições de adultos, slides das lições de jovens, mais bônus, slides de escatologia, slides de discipulado, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos. Acesse o site www.ebedemfoco.com ou entre em contato com a nossa equipe pelo WhatsApp 94 é o DDD 984092869. Nosso aplicativo do ebedemfoco.com também está funcionando. Você pode acessar a sua Play Store e procurar por EBD em Foco. Com o aplicativo do EBD em Foco instalado no seu telefone, você tem acesso a todos os slides e subsídios produzidos pelo ebedemfoco.com na palma da sua mão. Muito bem, então, vamos para o nosso comentário. O texto principal da nossa lição se encontra em Gálatas capítulo 2, verso 16, que nos diz assim: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé. O apóstolo Paulo ensinando aos irmãos duas coisas aqui. Primeiro que a verdade do evangelho é que a salvação não é pelas obras, é pela graça. A salvação não é pelas obras, é pela graça por meio da fé. E uma vez que a salvação é pela graça por meio da fé, nós estamos crendo para sermos salvos por Cristo por meio da fé nele. O resumo da lição nos diz: a carta aos Gálatas é uma exposição da salvação pela fé em contraste com a salvação pelas obras. Como eu acabei de falar, observando o nosso texto bíblico, Paulo ensina que a salvação, ou que a justificação, é pela fé. A salvação é pela graça por meio da fé. Esta é a verdade do evangelho. E se esta é a verdade do evangelho, nós temos que nos apegar a ela de que modo? Crendo em Jesus Cristo para sermos justificados para a salvação.
O texto bíblico da lição se encontra em Gálatas, capítulo 1, do verso 1 até o verso 5. Eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo e nós vamos direto para o comentário. Nossa introdução. Ao longo deste trimestre, estudaremos a carta de Paulo aos Gálatas. Escrita no primeiro século da nossa era, essa correspondência foi enviada aos crentes da região da Galácia e buscou mostrar aos seus leitores a importância da liberdade cristã e a suficiência do Evangelho. Vamos destacar 4 aspectos importantes aqui nesse slide. Primeiro, que a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas foi escrito no primeiro século da nossa era, bem no início da igreja. Segundo, que a região da Galácia não era apenas uma cidade como Éfeso, como Corinto, mas uma região como Decápolis, por exemplo, Decápolis 10, Decápolis vem da palavra 10 cidades. E Galácia representava uma região e não apenas uma cidade. E esta carta que Paulo envia, ele não está enviando apenas a uma igreja especificamente, mas a todos os irmãos daquela região. E ele vem tratando da importância da liberdade cristã e a suficiência do Evangelho. É muito importante que a gente pense sobre isso, porque as pessoas têm uma visão errada sobre ser cristão, como se ser cristão fosse uma prisão, fosse um aprisionamento. Mas é justamente ao contrário. Quando nós olhamos para a nossa natureza e percebemos que a nossa natureza é caída e escrava do pecado, então liberdade cristã é justamente estar livre da escravidão da natureza, livre da escravidão da própria inclinação da natureza, que é escrava do pecado. E aí nós entendemos que nós fomos livres pelo Evangelho de Cristo, e o Evangelho é suficiente para nos dar essa liberdade. Nós não precisamos de cerimônias, nós não precisamos de regrinhas. É óbvio que o Evangelho tem a sua lei, nós temos que ser obedientes a Deus, mas não de forma cerimonial. O Evangelho é suficiente para nos libertar da escravidão do pecado, e estar em Cristo é que é ser livre. Eram homens e mulheres que haviam sido alcançados pela pregação e o ensino da salvação oferecido por Jesus, mas que em algum momento se deixaram levar por ensinos diferentes dos que haviam recebido e estavam se afastando do plano de Deus para suas vidas. Isso é muito importante. Eu estava até conversando com um amigo ontem sobre essa questão da instabilidade dos irmãos na fé. Como que os irmãos são tão instáveis? E a gente não está dizendo, e nós pontuamos isso ontem na nossa conversa, que todos os irmãos precisam ser teólogos para serem salvos. Não, mas os irmãos precisam ter uma fé em Cristo inabalável, que entenda que é a sua fé em Cristo que salva e não a comunidade que ele pertence. Os irmãos aqui na Galácia ouviram o Evangelho, aceitaram a Jesus, mas de repente pessoas representando outras instituições, vamos dizer assim, colocar nesse aspecto para os irmãos poderem entender, com outros ensinos, vieram até eles e eles começaram a seguir esse povo, sem refletir sobre o que havia sido pregado antes. Então é importante que nós não sejamos teólogos, mas que nós sejamos maduros, que nós não tenhamos uma grande intelectualidade, mas que nós tenhamos uma fé verdadeira. Isso, ser um grande intelectual é para poucos, mas ter uma fé verdadeira é para todo cristão. Rever os ensinos do apóstolo nessa carta pode nos fazer refletir a respeito da importância de valorizar o sacrifício de Jesus e não nos deixar levar por ensinos estranhos que buscam colocar o esforço humano como um substituto da graça de Deus. É uma coisa estranha, irmãos. Eu gosto muito da ideia de que eu sou salvo pela graça por meio da fé e não pelas obras. Porque eu percebo
que eu sou incapaz de me salvar. Não consigo, nos melhores dias da minha vida, produzir qualquer tipo de virtude ou de justiça que possa superar a minha culpa. Mas eu entendo que o sacrifício de Jesus foi suficiente para pagar esta dívida que eu tinha. Por isso, eu gosto de valorizar o sacrifício de Jesus. E definitivamente não deixo qualquer pessoa falar aos meus ouvidos. Eu sou bastante seletivo quanto a quem ouço. E nós também precisamos, e todos vocês também precisam ser. Primeiro tópico, a carta aos Gálatas. O contexto da carta aos Gálatas. O evangelho de Cristo se espalhou pelo Império Romano quando judeus e estrangeiros ouviram a sua mensagem e receberam Jesus em seus corações. Essa expansão está muito ligada ao Pentecoste também, né? Nós lembramos ali, né, de Atos 2, que no dia do Pentecoste havia irmãos de todos os lugares do mundo em Jerusalém. E eles ouviram o evangelho e, ouvindo o evangelho, foram espalhando o evangelho por onde eles passavam. Mas teve também outros meios pelos quais o evangelho foi espalhado. Nessa divulgação se deu também, se deu pelo testemunho dos irmãos judeus que também fugiram de Jerusalém por conta da perseguição. No dia de Pentecoste tinham muitos irmãos ali que tinham vindo para as festividades em Jerusalém. Eles foram batizados no Espírito Santo, ouviram o evangelho, voltaram para os seus lugares, para as suas cidades, e ali começaram a pregar o evangelho. Mas também houve as grandes perseguições em Jerusalém que fizeram com que esses irmãos saíssem de Jerusalém. Além disso, se deu também por conta do trabalho específico de obreiros como Paulo e Barnabé, que foram enviados por Deus e pela igreja às nações gentias como missionário, né? Então nós temos aqui 3 aspectos de como o evangelho chegou até a Galácia, né, e toda aquela região. Primeiro, quando nós lemos Atos 2, nós vemos ali que havia gente de toda a região, de muitos lugares ali, inclusive da Galácia. E eles foram batizados com o Espírito Santo. Eles aceitaram Jesus, foram batizados com o Espírito Santo, voltaram para suas casas e já começaram a pregar o evangelho. Depois nós temos também o aspecto das perseguições, que fizeram muitos cristãos fugirem para se esconderem das perseguições, tanto de Roma quanto dos próprios judeus. E também nós temos o envio organizado de missionários, como o exemplo de Paulo e Barnabé, no caso de Saulo e Barnabé, que foram enviados por Deus e pela igreja para pregar o evangelho e aumentar a expansão do reino. Essa fase inicial da igreja é apresentada no livro de Atos dos Apóstolos. Ele começa ali no capítulo 2 de Atos. Mas a história da igreja não se resume aos relatos de Lucas, que, inspirado pelo Espírito Santo, registrou os acontecimentos relativos às atividades missionárias. As cartas dos apóstolos também trazem informações que nos mostram outros acontecimentos nesse período. Os 2 registros principais são, as cartas dos apóstolos e o livro de Atos. O livro de Atos é um apanhado geral, porque o livro de Atos fala do momento ali em Jerusalém, do Pentecoste, depois fala de Filipe, da morte de Estevão, fala de Pedro e João dentro de Jerusalém, fala de Pedro saindo para o mundo gentílico, mas depois, a partir do capítulo 9, por ali, até o final, são as viagens missionárias de Paulo. Então é muito específico. As cartas, elas falam de acontecimentos que estão dentro e fora desse contexto de Atos. E existem, com certeza, outros relatos que não estão na Bíblia de como o evangelho se expandia. Tanto é que o próprio livro de Atos nos dá a entender de que em vários lugares o evangelho chegava, mas não houve necessidade de fazer relatos, mas havia a segurança de que o evangelho estava nessas regiões
e ali transformando vidas. Muitos gentios se tornaram cristãos e com o aumento deles entrando na igreja, crendo que a salvação prometida por Cristo vinha pela fé, surgiu o que vamos chamar de choque cultural. Um grupo de judeus, que também tinha crido em Jesus, passou a ensinar que a salvação dependia também da guarda da lei de Moisés. Esse é um ponto muito importante, porque nós temos aqui o choque cultural. Duas realidades que se chocam, e envolvido nesse contexto está o evangelho. Gentios pagãos, judeus legalistas, e eles se convertem. Eles aceitam Jesus. Enquanto que os gentios tendem a abandonar completamente as suas práticas gentílicas porque eram pagãs, os judeus tendem a agregar a prática da lei porque eram descendentes de Abraão, porque Jesus era judeu, porque os apóstolos eram judeus, porque tudo começou no mundo judeu. É muito natural. Mas foi preciso fazer essa distinção e Paulo foi um dos usados por Deus, não só Paulo, mas Paulo foi um dos usados por Deus para ensinar os irmãos que nem gentio, nem judeu deveria trazer suas práticas para o cristianismo, porque o cristianismo era uma coisa completamente nova, distinta de paganismo e de judaísmo. Jesus era judeu e guardou a lei, sujeitando-se a ela. Portanto, todos os seus seguidores deveriam também passar pelo mesmo rito. Era o que os judaizantes acreditavam. Por essa razão, eles se sentiam no direito de agregar valores e, muito mais do que valores, agregar práticas cerimoniais ao cristianismo como parte do culto que eles desenvolviam. Esse grupo é denominado de judaizantes e, como veremos, deu trabalho por onde passava, pois seu ensino de forma praticamente imperceptível aos Gálatas enfatizava o esforço humano como um auxílio à graça de Deus. E esse era um dos grandes problemas que os irmãos enfrentavam. Na verdade, os irmãos enfrentavam o problema com os judaizantes, problemas com o gnosticismo, com o paganismo. Havia muitos problemas, muitos segmentos religiosos que queriam rivalizar e outros que queriam se infiltrar ao cristianismo. Mas, como eu já disse agora há pouco, os judaizantes, por serem judeus, por Jesus ser judeu, ter guardado a lei, por seus apóstolos, os apóstolos de Cristo serem judeus, eles pensavam que a sua religião era superior a qualquer outra. E por ela ser superior, e de fato era, porque era uma religião uma religião teocêntrica, né? Completamente teocêntrica e monoteísta, mas havia muitos cerimoniais que haviam ficado para trás, mas eles estavam acostumados a viver esses cerimoniais e por essa razão eles queriam associar esses cerimoniais aos valores do cristianismo. Mas o cristianismo se propõe a uma única coisa: salvação pela graça por meio da fé, não por obras para que ninguém se glorie. A nossa dependência não é do que nós fazemos, mas é do que Jesus fez. E aí entra um ponto importante que o comentarista diz aqui, é que estas coisas foram sendo inseridas na vida dos irmãos na Galácia de forma sorrateira, imperceptível. E isso é importante que a gente observe, porque muitas vezes falsos ensinos estranhos, eles não chegam chutando a porta da igreja. Eles chegam trazendo novidade, porque o povo vive numa ansiedade para ter coisa nova. Se nós pregarmos Jesus na cruz, nós praticamente não temos mais a atenção das pessoas na igreja,
Mas quando nós inventamos historinhas, aí todo mundo fica ali ansioso para ouvir. Não estão com sede de Deus, estão com sede de curiosidade. François Fenelon dizia que nós não podemos confundir sede com curiosidade intelectual. Se você tem sede, você será saciado. Mas se você só tem curiosidade intelectual, você pode ser profundamente enganado. O autor. Quem foi o autor? Paulo é o autor da carta aos Gálatas, né? Ele se identifica como tal logo no primeiro versículo, não dando margem para que outra pessoa possa ser apresentada como responsável pela autoria. Como veremos no decorrer das lições, sua autoridade apostólica foi questionada por um grupo de judeus. E todo mundo questionava, e Paulo foi questionado também muito por questão de que ele antes era um perseguidor, não andou com Jesus e agora ele era apóstolo. Por isso, colocar seu nome na carta que escreveu foi uma forma de se identificar com seus leitores, e os detalhes evidentes nela mostram que Paulo conhecia os irmãos Gálatas. Sobre a data da composição deste documento, tem sido comentado que a sua escrita se deu entre os anos 48 e 51 da nossa era, né? Foi escrito no primeiro século, por volta de 48 e 51 da nossa era. Uma das primeiras cartas a serem escritas, diga-se de passagem. O motivo da carta. A carta aos Gálatas foi escrita com o objetivo de alertar aqueles crentes acerca do perigo que estavam correndo por acrescentar a mensagem do Evangelho à prática da lei de Moisés. A ideia aqui é purificar, no sentido de separar o Evangelho do judaísmo. Como já foi dito, era natural que os judeus cristãos tentassem inserir aspectos da sua religião no cristianismo, uma vez que o próprio Jesus era judeu, os apóstolos eram judeus, e nesse contexto era muito difícil fazer essa separação. Mas Jesus deixou bem claro, os apóstolos deixaram bem claro que havia e que há sim essa separação. A lei se baseava em normas e estatutos, cerimônias, dias de festas, dias santos e assim por diante. Enquanto que a graça se baseia pura e exclusivamente na fé em Cristo Jesus, no poder do seu sacrifício e na suficiência que ele tem para nos salvar. Eles já haviam crido nas boas novas e não era necessário agregar às suas vidas nenhum dos elementos da lei que Deus dera aos hebreus por ocasião da saída do Egito. Não eram e não é até hoje necessário agregar estes aspectos. O evangelho puro e simples é o evangelho da graça por meio da fé. Isso pode estar claro para nós, leitores do século XXI, mas para os crentes gálatas, não. Devemos nos lembrar de que no primeiro século havia circulado pelas igrejas pessoas que introduziram doutrinas diferentes das que eram ensinadas pelo apóstolo e que por isso as igrejas precisavam ser lembradas do verdadeiro evangelho e de suas práticas que representavam de fato o evangelho e não o judaísmo. E é importante, né? Isso pode estar claro para nós hoje, depois de 2 séculos, de 2 milênios, melhor dizendo, não 20 séculos, né? 2 milênios. Depois de 2 milênios e 2 milênios de estudos, é mais fácil para nós entendermos isso, mas para os irmãos lá não era tão fácil assim, né? Então nós não podemos julgar os irmãos que estavam dando ouvido a outras pessoas, porque o contexto era muito imediato e os irmãos ainda não haviam amadurecido no evangelho. E por isso Paulo tem o cuidado de escrever aos irmãos para que os irmãos se fortaleçam na fé. Deus usa o apóstolo Paulo, um homem de formação intelectual farisaica, mas devidamente convertido a Jesus, para orientar os leitores de que a lei de Moisés havia sido dada por Deus aos hebreus e não aos gentios.
Inclusive, na carta aos Gálatas, assim como também na carta aos Romanos, Paulo faz questão de dizer que a lei é santa, pura e cumpre o seu propósito, mas o propósito da lei não é estar associado ao Evangelho. A lei não é uma subsidiária do Evangelho, a lei não é um reforço do Evangelho. A lei durou até Cristo. É o próprio Jesus quem diz isso. A lei durou até Cristo. E de Cristo para cá, a graça, a fé e a misericórdia. Não tem a lei no sentido legalista judaico. A partir desse ponto, trataremos a palavra circuncisão como um sinônimo da guarda da lei de Moisés, né? Porque o aspecto primário dos judaizantes era a questão da circuncisão e da guarda do sábado e de outros dias, mas principalmente da circuncisão, porque foi o aspecto primário da aliança entre Deus e Abraão. Segundo tópico, a saudação paulina. Paulo, apóstolo, não da parte de homens. Paulo inicia a carta aos Gálatas com a sua identificação nominal. Ele era conhecido pelos irmãos daquela região e eles não teriam dúvida de quem era o autor da carta. Ele também acrescenta um título ao seu nome, apóstolo. E ele faz isso como forma de garantir a lisura da carta e também como garantir que os irmãos entenderiam que era ele que estava escrevendo. Porque Paulo nem sempre foi unanimidade entre os judeus, porque ele era um perseguidor. E entre a igreja também ele não foi uma unanimidade no início, porque ele era um perseguidor. E por essa razão ele faz questão de dizer quem ele era, para que quem ouvisse ele ouvisse o verdadeiro Paulo e não uma imitação. Diferente de um título honorífico ou que trouxesse a ideia de ser um obreiro diferenciado, apóstolo era um enviado, alguém que havia sido escolhido para levar uma mensagem. Era uma honra, mas igualmente uma grande responsabilidade ser portador das boas novas. Isso aqui é um valor importante que nós precisamos conversar. Quando nós falamos de pregadores, nós às vezes extremamos a ideia de pregadores como sendo aqueles que pregam itinerantemente, os evangelistas, né, os pregadores itinerantes. Mas pregador é todo aquele que compartilha a mensagem do evangelho, as boas novas do evangelho. Qualquer pessoa, até mesmo uma criança, no momento de brincadeira, pode partilhar o evangelho. Qualquer um de nós, como crentes, podemos partilhar o evangelho, sendo pregadores das boas novas. Isso envolve honra e responsabilidade. É uma honra, é um privilégio. Todos nós devemos encarar como sendo isso mesmo. É uma honra, é um privilégio ser um pregador do Evangelho de Cristo, mas também é uma grande responsabilidade. Ele completa com mais uma sentença: não da parte dos homens. Eu sou apóstolo, mas não da parte dos homens. Eu fui escolhido, mas não da parte dos homens. Esse aspecto é importante, pois ele não teria escrito tais palavras se a sua autoridade apostólica não estivesse sendo colocada em xeque por seus acusadores, os judaizantes, né? Eles estão criticando Paulo. Paulo sofreu muita crítica, como eu disse. Paulo, até por muito tempo, não era uma sumidade entre judaizantes e entre a igreja, por quem ele já foi um dia, mas para Cristo isso passou, foi apagado, até porque foi o próprio Cristo quem escolheu ele. Era necessário que ele mostrasse o que ele faz no texto mais à frente, que a sua chamada vinha de Deus. Se ele não andou junto com os apóstolos de Jerusalém, que autoridade teria para ser um apóstolo? Porque essa era a regra. Quem são os apóstolos? Aqueles que foram chamados pessoalmente por Cristo, aqueles que aprenderam pessoalmente de Cristo. Tá, mas e Paulo? Paulo não andou com Jesus. Paulo não aprendeu com Jesus. Será que não?
Os judaizantes criam que se Paulo não for enviado por Jerusalém, então não teria autoridade para ensinar, doutrinar ou falar de Jesus como quem foi comissionado para tais ações. É verdade que Paulo não andou com os 12 por ocasião do ministério de Jesus, mas da mesma forma que os 12, Paulo foi ensinado pelo próprio Jesus, como ele descreve, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Que aí é o ponto que é interessante. Paulo não andou com os 12, mas ele andou com Jesus. Paulo não aprendeu de Jesus junto com os 12, mas ele aprendeu de Jesus. Por isso que ele diz que ele era um apóstolo fora de tempo. Ele era um apóstolo fora de tempo. Por quê? Porque os outros apóstolos andou com Jesus, aprendeu com Jesus e foi enviado por Jesus, todos na mesma época. E ele veio completamente fora deste tempo. Entretanto, ele deixa bem claro que ele andou com Jesus, que ele foi ensinado por Jesus e que ele foi enviado por Jesus, da parte de Jesus e Deus Pai. Após ter se apresentado como remetente da carta, Paulo deixa clara a origem do seu apostolado. Ele vinha da parte de Jesus e de Deus Pai, que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Em um único verso, ele destaca a atuação conjunta do Pai e do Filho e o milagre da ressurreição do Senhor. Paulo está deixando bem claro que ele tinha andado com Jesus, que ele tinha sido chamado por Jesus, só não nos aspectos que os outros. Foi o Jesus ressuscitado que apareceu a Paulo quando ele se dirigia a Damasco. E sem essa ressurreição, Paulo não teria sido salvo, não teria se tornado discípulo e não teria sido comissionado aos gentios. Foi o próprio Jesus quem chamou Paulo de forma pessoal, não no mesmo momento que os outros, mas Jesus chamou Paulo de forma pessoal. Ele havia recebido a mensagem do Evangelho por revelação do Senhor Jesus, e isso nos mostra que as boas novas têm origem divina. Jesus pessoalmente ensinou os apóstolos, ainda quando ele não tinha sido crucificado, mas Jesus pessoalmente revelou o Evangelho para Paulo depois da sua crucificação e ressurreição. Essas boas novas estavam em risco, e Paulo percebeu que os gálatas, mesmo sendo crentes, precisavam ser novamente ensinados acerca do Evangelho. É por isso que a gente prega, ensina toda semana na igreja, porque tem sempre um que está desanimando, tem sempre um que ouviu uma besteira num vídeo de TikTok, num vídeo de WhatsApp, e ele acaba entrando em parafuso, ficando confuso. E é por isso que a gente precisa ensinar e dizer, como disse Paulo: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie, porque vocês são criação de Deus em Cristo para viver boas obras. Paulo ensina que é Deus que nos salva e nós tomamos posse dessa salvação quando cremos em Jesus Cristo. Nós, quando cremos em Jesus, somos salvos, somos nova criatura, e as boas novas nos faz viver boas obras. E as boas obras que praticamos, não a praticamos para ser salvos, mas a praticamos porque somos salvos. Essa carta é uma defesa do verdadeiro evangelho para os gálatas, que já tinham experimentado a salvação, mas que estavam caindo da graça. Como diz Paulo em Gálatas 5:4, separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tens decaído. Se vocês não estão confiantes na graça de Deus, então vocês estão buscando a salvação pelas obras, e pelas obras ninguém será salvo. Se vocês estão buscando a salvação pelas obras, então vocês não estão na graça, e se não estão na graça, vocês não têm salvação. Os irmãos que estão comigo, Paulo tem a humildade de dizer que não está fazendo a obra de Deus sozinho, mesmo não mencionando os nomes de seus companheiros de ministério. Ele mostra aos gálatas que fazemos melhor a obra de Deus quando temos comunhão uns com os outros e podemos servir ao Senhor
em um grupo de pessoas. Como um corpo, podemos ser úteis com diversos talentos. Isso é muito importante. Paulo está deixando bem claro que a igreja, tanto no aspecto místico, como a igreja no aspecto comunitário, é um corpo e deve se organizar como corpo, entendendo que cada membro tem sua função. E quando todo o corpo se mobiliza para realizar, não fica pesado para ninguém. Se 100 quilos é pesado para um, para 2 é mais leve. Se para 2 é pesado, para 3 é mais leve. Se para 3 ainda é pesado, para 4 com certeza será mais leve. E assim por diante. Por isso, a ideia e a compreensão da igreja como comunidade, como corpo, como membros do mesmo corpo, ela é tão importante para que todos desenvolvam seus talentos e edifique uns aos outros e ninguém seja sobrecarregado. Os destinatários da carta aos Gálatas. Os destinatários dessa carta eram os irmãos das igrejas da Galácia, né? Como eu falei no início, não é da igreja na Galácia, das igrejas da Galácia, ou seja, a Galácia é uma região que certamente havia várias igrejas. Observe que esse documento não era para uma única igreja, como foram as cartas aos Romanos, aos Coríntios, aos Efésios, né? Cujos destinatários, como se entende, pertenciam a uma igreja localizada em uma única região. Os Gálatas pertenciam a um grupo de igrejas da região da Galácia, né? Dei até o exemplo da região de Decápolis, né? Decápolis, a palavra década, né? 10 cidades. A região de Decápolis correspondia a 10 cidades, era uma região. Decápolis não era uma cidade, era uma região que tinha várias cidades. Galácia não era uma cidade, era uma região que tinha várias cidades. E a carta aos Gálatas é aos irmãos em toda a região da Galácia, tendo inclusive várias igrejas, pelo menos uma igreja em cada cidade. Terceiro tópico, a mensagem para os nossos dias, a importância da liberdade. A carta aos Gálatas defende a liberdade cristã. E que liberdade é essa? Isso é importante, porque muita gente, quando fala de liberdade, já pensa logo fazer o que o meu coração deseja, o que é um ponto muito antagônico, completamente contrário à ideia de liberdade. Até mesmo a filosofia pagã defende a ideia de que liberdade é fazer exatamente o contrário da natureza, porque a natureza é caída. Então nós não podemos imaginar que liberdade no aspecto bíblico seja liberdade para fazer o que quer. É justamente liberdade para vencer a própria natureza e fazer aquilo que a natureza não quer, que na verdade é agradar a Deus. Liberdade de uma vida de santidade, de comunhão com Deus e acesso livre à presença de Deus. Para ser livre para essas coisas, precisa ser livre do pecado e da lei. A certeza de que não precisamos seguir as obras da lei para sermos salvos, pois somos salvos pela fé em Jesus Cristo. Ter a liberdade de ter uma vida de santidade, de comunhão com Deus e acesso livre à presença dele é saber que nós somos livres da lei, somos livres da nossa natureza, do pecado, que nós podemos obedecer a Cristo pelo amor a Ele, pela fé nele e não pelo que a lei obriga, ou nós temos liberdade de servir a Cristo em detrimento da vontade da nossa carne. Isso é liberdade. Os Gálatas haviam recebido o evangelho pela fé, mas estavam sendo ensinados que a salvação dependia de uma série de observâncias dos costumes judaicos, o que era uma afronta à graça de Deus, porque quando nós tratamos da ideia de graça, nós estamos tratando da ideia de um favor a quem não merece. Quando nós tratamos da ideia de graça, nós estamos tratando de uma ideia de onde não há mérito.
Nada que se faça corresponde ou caracterize ou se transforma em um mérito. Tudo é feito por causa da graça e não para a graça. É a graça que nos habilita. É por sermos salvos que nós temos vida santa. É por sermos salvos que nós oramos. É por sermos salvos que nós amamos. Porque se fosse de outro modo, para que salvação? Se nós já somos perfeitos, se nós já somos santos, sem a graça, então não haveria necessidade de graça. Mas é a graça que nos habilita a vivermos vida santa, piedosa, decente, pura, que agrada a Deus, amando os irmãos, amando a obra do Senhor. Nossa salvação não depende de nossas obras. Nenhuma prática que venhamos a fazer tem a capacidade de trazer a salvação ofertada por Deus em Jesus ou o perdão dos nossos pecados. Nada que possamos fazer. Nós precisamos, e o professor deve refletir sobre isso, compartilhar com seus alunos, nós precisamos entender, levar em consideração o que está ali em Efésios 2:10. Nós somos criação de Deus em Cristo para viver boas obras. Nós somos criados por Deus em Cristo, ou seja, nós nascemos de novo para poder viver essas boas obras. Porque a melhor das nossas obras, quando vivemos no pecado, elas são afrontas a Deus. É o próprio Deus que fala isso através do profeta Isaías. As melhores das suas obras perante mim não passa de trapos de imundícia. Por quê? Porque o povo não obedecia a Deus. Porque o povo não amava a Deus. Porque o povo não confiava em Deus. E eles queriam agradar a Deus não pela fé, não pela dependência, mas pelo que eles faziam. E então Deus disse: olha, o que vocês fazem estão sujo. Está sujo, corrompido, contaminado com aquilo que vocês pecadores. É por isso que a salvação é pela graça, por meio da fé. Porque o que nós somos é pecadores e tudo aquilo que nós fazemos como pecadores é contaminado. Mas quando nós fazemos como redimidos, como santificados pela graça por meio da fé, isso é agradável a Deus. A carta aos Gálatas é um alerta contra qualquer ensino ou pregação que tente complementar o sacrifício de Jesus com obras feitas pelos homens. Isso é um problema. Eu não estou aqui para denegrir ninguém, mas lembra do hino da Damares lá, eu estou pagando o preço para chegar no céu? Não faz o menor sentido isso. Não se paga um preço para chegar no céu. Melk, mas ela está falando ali no sentido de que eu estou vivendo em santidade. Mas se eu estou vivendo em santidade, irmãos, isso não é preço que eu estou pagando. Isso é benefício que eu estou recebendo do sacrifício de Jesus. Quando eu me santifico, isso não é preço. Não é pagamento. Não estou fazendo um alto sacrifício. Eu estou usufruindo do sacrifício de Jesus. Porque sem o sacrifício de Jesus, sem a graça e a fé, eu não posso me santificar. Eu sou um pagão. Mas quando eu tenho a salvação que Jesus me deu, aí sim eu me santifico. Isso não é peso, isso não é preço, isso não é fardo, isso é usufruir de uma graça. As obras para o crente são úteis para que Deus possa ser glorificado pelos ímpios, que vendo as nossas boas obras percebam que elas são uma ação do Espírito em nós e que glorifiquem a Deus. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que veja as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. E esse slide é uma explicação sensacional. As obras para o crente são úteis para que Deus possa ser glorificado pelos ímpios. As obras são as evidências de que o Espírito Santo opera em nós. Assim, os ímpios, vendo as nossas boas obras, percebem que elas são uma ação espiritual, uma ação do Espírito Santo. E através disso, eles creem em Deus e glorificam a Deus. Então, nós precisamos entender isso. Toda vez que nós fazemos algo de bom, nós fazemos porque Deus opera em nós. Os judaizantes.
Paulo desejava mostrar na carta aos Gálatas que o sacrifício de Jesus foi o único, perfeito e suficiente para a nossa salvação. E isso precisa estar entranhado em nossas almas. Nós precisamos confiar inteiramente, completamente, profundamente, e faltam-me superlativos para expressar. Nós precisamos nos apegar a isso. Nós precisamos confiar nisso, descansar nisso. Em que, Melk? Em que o sacrifício de Jesus é único, perfeito e absolutamente suficiente para a nossa salvação. Não dependo de mais nada. Não preciso de mais nada. E é importante essas duas expressões que eu usei. Eu não dependo e não preciso de mais nada. Apenas de Jesus. Ele é único, perfeito e suficiente para a nossa salvação. Isso foi necessário porque havia o grupo dos que não andavam bem diretamente conforme a verdade do Evangelho, Gálatas 2:14, e que desejavam impor os costumes dos judeus sobre os gentios. Além das pessoas não terem a humildade de parar para ouvir e aprender, elas ainda querem impor. Isso é um problema sério, sabe? Isso é um problema sério. Eu fico profundamente chateado com gente que não lê Bíblia, não ora e quer impor os seus conhecimentos pagãos dentro da igreja. Isso é uma coisa nojenta, abjeta. Ô irmão, se você não é um leitor profundo da Bíblia, se você não é um orante profundo, se você não é alguém que se consagra, então cala a boca, sabe? Fica quieto. Não fica dando palpite errado para atrapalhar o crescimento da obra. Busque a Deus. Busque a Deus. Seja iluminado por Ele para que você tenha o direcionamento dele para poder falar, para poder ajudar a dar a sua opinião. Do contrário, fique calado. Esses costumes, né, que esses judaizantes viviam, né, esses costumes, nem mesmo o apóstolo Pedro parecia observar. Tem até uma treta entre ele e Paulo por causa disso que a gente vai ver mais na frente. Mas Pedro era uma das colunas do apostolado, né, dos principais. E ele mesmo negava isso. Ele mesmo não vivia essas coisas. Ele mesmo vivia o evangelho puro e verdadeiro. Muito bem, chegamos à nossa conclusão. Sempre teremos diante de nós o desafio de lembrar que a nossa salvação é recebida pela fé e que não precisamos seguir rituais de outras culturas que se proponham a ser complementares à nossa salvação. Glória a Deus por isso. Os Gálatas precisaram ser ensinados de que a salvação não está vinculada às obras da lei, pois o evangelho é suficiente para nos salvar. A graça do Senhor é o que basta para a nossa salvação. Muito bem, chegamos ao final de mais um comentário. Lembrando, você pode acessar o nosso site www.ebdemfoco.com ou entrar em contato conosco no WhatsApp 94DDD 984092869. Lembrando que na plataforma ebdemfoco.com você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. Ficamos por aqui, até a próxima. Paz e bem a todos.